Agora que eu já falei bastante coisas que talvez não poderia falar gravando, né? E então, perdi o slide, achei. Semana passada, galera, a gente começou a falar de fonte de energia. A gente encerrou a agricultura, né, o tema da apostila 18. E a gente começou a falar de fonte de energia. Só retomando um pouquinho, algumas a gente viu ano passado, né? Então, os combustíveis fósseis e a hidrelétrica, a gente viu nos respectivos temas do ano passado. Aí deve ter alguns pensando, Bruno, mas eu não lembro de porra nenhuma. Bota fé. A gente viu isso no primeiro semestre do ano passado, né? Parece que faz 15 anos. Concordo. Então relaxa que ano que vem, quando a gente estiver retomando pro vestibular, vocês vão ter aí uma boa retomada de todas as fontes de energia e juntas também. O que a gente está falando agora é as que faltaram. A nuclear, não renovável, também chamada de esgotável, e as que a gente vai falar hoje, as inesgotáveis ou renováveis alternativas. Por que alternativas, galera? São muito pouco usadas. Biomassa, solar, eólica. Proporcionalmente, o mundo ainda utiliza muito pouco delas. Então, semana passada, falamos dos pontos positivos, negativos da nuclear, o que tem de bom, o que tem de ruim, os problemas, falamos de Chernobyl, de Fukushima, falamos de Dark, de Simpsons. E hoje a gente vai falar, então, das alternativonas mesmo aí. Tudo bem? Ah, eu não mandei esse? Não, mando, com certeza, pode deixar. Acabando a aula, já mando os slides, sim. E, mano, pode deixar. Achei que tivesse mandado. Não sei por que, viajei. Pode deixar, mando sim. E nós temos, então, as mais alternativas mesmo, de fato, que agora já são as renováveis. Começando pela biomassa. O nome já diz, né, galera? Matéria orgânica, biomassa, ou seja, utilizar alguma matéria viva, né, algum ser vivo aí, para a utilização de energia. Quando eu digo energia, galera, lembra que a gente diferenciou semana passada. Não é só energia elétrica. A gente quer dizer qualquer fonte de energia aí. Então, muita gente usa biomassa como aquecimento. Muitos países pobres e frios, galera, como o Chile, a Argentina, países vizinhos nossos, ou países da Ásia, por exemplo, a galera não tem dinheiro para colocar um aquecimento elétrico na casa. Né? Então, literalmente queima lenha para aquecer as casas, tá ligado? É bom? Não. Extremamente poluente, faz mal para a saúde, mas o cara não tem dinheiro. Ele vai pegar a lenha ali da floresta próxima e vai queimar na casa dele, tá ligado? É que pra gente é uma realidade que não existe. Porque a gente já tem um aquecedor permanente que é esse sol na nossa cara, tá ligado? Mas para muita gente, então, a biomassa serve como aquecimento. Ela pode ser utilizada para energia elétrica, por exemplo, com a queima do bagaço da cana. Então, depois de você ter feito a cana para gerar o açúcar, para gerar o etanol, você pode utilizar uma terceira geração que a galera chama. Ou seja, fez o açúcar, fez o álcool, o bagaço que sobrou a galera queima. E essa queima gera energia elétrica. E a galera queima, então, para gerar energia elétrica. É bom? É. Só que a gente tem que lembrar que é uma queima também. Então contribui para o efeito estufa. Muito menos que qualquer carvão, qualquer petróleo, gás, alguma coisa assim. Porém, é melhor, né? Além do fato, claro, de que é renovável. Mas a grande questão, galera, que tem se falado sobre a biomassa são os usos para biocombustíveis. No caso, o etanol, que no Brasil nós fazemos de cana-de-açúcar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele é feito a partir do milho. E na Europa também tem o de beterraba, tudo bem? Né? Cada um adaptado a cada clima, a cada solo, a cada região. E nós temos o biodiesel. Qual que é a diferença? O biodiesel, galera, ele é utilizado para caminhões, para ônibus e tal, né? Que são veículos movidos ao diesel originalmente, né? Então, além disso, a diferença é que o etanol, ele não precisa ser misturado a gasolina nem nada para um carro rodar. Hoje em dia, os carros rodam só a etanol, por exemplo. O biodiesel ainda não. O biodiesel ele é adicionado ao diesel convencional de petróleo, ou seja, entre aspas, gasolina do caminhão, do ônibus, que é o diesel, né, para
para um veículo funcionar. Futuramente pode ser que a gente tenha veículos completamente, já tem na real, né, que ainda é uma tecnologia mais alternativa, mais cara, mas um motor movido apenas a biodiesel, por exemplo. Qual que é a vantagem dos dois? Eles emitem muito menos poluentes do que um carro movido a gasolina, do que um caminhão movido a diesel. Né? Eu sempre dou o exemplo, né, galera, daqueles caminhão velho, mano. Bem velho, que fica soltando aquela fumaça preta na sua cara, tá ligado? Você tá lá, tipo, mano, andando de bike no centro, assim, Rua 1, aqueles busão passando, caminhão passando, fumaça preta, assim, tóxica na sua cara. É poluente aquilo, né? São motores aí que muitas vezes não têm aquela manutenção adequada, aquela coisa toda. E você reduz a dependência de combustíveis fósseis. Como assim? Um país, por exemplo, que não tem petróleo, ele precisa importar esse produto de outros. Só que o petróleo está envolvido com conflitos, com tretas, com um monte de aumento, de queda no seu preço e tal. Se um país ele reduz essa dependência, isso é algo positivo. Por quê? Porque aí de repente, sei lá, teve uma guerra no Oriente Médio, aumentou pra caramba o preço do petróleo. Mas esse país ele produz o etanol dele, a biomassa dele, ele não vai ser tão afetado assim. Ele se torna mais independente energeticamente falando, o que é algo bom. Então tem pontos positivos? Tem. Mas tem toda uma discussão, um debate sobre isso, que é o que a gente vai focar mais. Primeiro, que quem produz chama que o etanol, por exemplo, né, os biocombustíveis têm uma neutralidade energética. Como assim? Todo o carbono que um carro movido a etanol, por exemplo, produz, né, na queima, né, no motor, a combustão sendo utilizado, ele é compensado pela cana-de-açúcar que vai absorver o carbono também. Então seria uma neutralidade energética. É verdade isso? Não. Primeiro porque o carbono produzido, galera, não é só no momento que o carro vai lá e queima etanol. Ele também vem na produção da cana-de-açúcar, ele vem também na fabricação do etanol em si, no transporte dos produtos, na manutenção, no funcionamento do posto de gasolina, no posto de combustíveis. Tudo isso também gera carbono. E mais importante do que isso, né, galera, é que uma área de monocultura de cana-de-açúcar, um monte de cana-de-açúcar que nem a gente tem em volta na nossa região, por exemplo, ela absorve muito menos carbono do que uma floresta. Então, uau, combustível verde, que a galera fala e tal. Mais ou menos. Tipo, beleza, legal. Mas uma floresta preservada tem um potencial muito maior de absorver carbono, por exemplo. Né? E a gente tem que lembrar que quem produz os biocombustíveis no Brasil e no mundo é o agronegócio, como a gente já falou no grupo 8, na apostila 18, desculpa. Então, todos os impactos socioambientais ligados ao agronegócio, poluição, concentração de terras, uso de mão de obra, pouca mão de obra, muita máquina, todo aquele contexto de agronegócio que a gente já falou, ele está aqui também. E com um agravante. Vamos imaginar que o mundo inteiro fala, não, beleza, petróleo polui muito, petróleo contribui para o aquecimento global. Vamos substituir todo o petróleo por etanol de cana-de-açúcar e milho. Legal, serão reduzidas muitas emissões. Só que, se está dando muito dinheiro ao etanol, por exemplo, se o mundo inteiro quer etanol, eu não vou mais produzir arroz, feijão, batata, não vou mais produzir alimentos. Eu vou produzir cana-de-açúcar. Ou, eu que produzi alimentos, vou ser expulso por aquele grande produtor de cana-de-açúcar, de soja, de milho, que vai me expulsar ali daquela região. Então, se de um lado a gente tem a suficiência energética, a gente pode ter um problema, uma insegurança alimentar ainda maior. Tudo bem? Esse é um enorme problema aí. E claro, o desmatamento, né? Tipo, vamos alimentar o mundo inteiro, vamos abastecer o mundo inteiro com etanol. Tá. De onde a gente vai plantar tudo isso? Bom, provavelmente mais áreas serão desmatadas, tudo mais. Então, assim, é positivo? É. É a solução mais inovadora, meu Deus do céu, perfeita para o mundo? Não. Tem bastante problemas também. E é muito importante lembrar, galera, num país como o Brasil, hoje em dia, né, que os carros já são um carro flex, ou seja, você pode abastecer ele tanto o etanol, a gasolina, né? Que para a gente consumidor é uma questão muito mais econômica.
Como assim? O que está compensando mais? Compensa mais o etanol ou a gasolina? Se o etanol estiver compensando menos, a galera vai colocar gasolina. A galera não abastece o carro pensando no meio ambiente. Quem pensa mesmo no meio ambiente vai a pé, vai de bike, vai de transporte coletivo. Então, quem abastece o carro não está realmente pensando em preservar o meio ambiente para gerações futuras. Está pensando em quanto vai gastar. Tudo bem, gente? Suave até aqui? Demorou. E eles têm que lembrar, né, gente, que eu, por exemplo, sou uma pessoa de humanas. Se eu sou uma pessoa de humanas, eles falam assim, o etanol tem que custar 75% do preço da gasolina para compensar. Só que, gente, eu sou de humanas, eu vou ficar lá fazendo as contas. Pera, 75% de 3,93 deixa eu ver aqui, o etanol tá quanto? Eu vou ficar 40 minutos lá no posto para fazer essa conta também, né? Então eles deviam facilitar para quem é de humanas, né? Pô, não, põe um preço mais redondinho, sei lá, né? Mais baixo, de preferência. Para quem é de humanas, essas contas são difíceis, gente. Então nós temos aí, né, a cana-de-açúcar sendo queimada para gerar energia elétrica, né, o bagaço da cana, que é a terceira geração que a gente falou, e o primeiro carro do mundo movido a álcool, que foi feito no Brasil, inclusive, lá nos anos 70, e ele recebeu o carinhoso, o gentil apelido de cachaçinha. Algo bem típico do Brasil mesmo de fato, né, galera? Tipo, vai criar um carro movido a álcool, já pensa aí na pinga, algo tradicional brasileiro também aí, né? Em 2003 foi lançado o carro Total Flex, né? Eu lembro quando era criança, né, a gente dá propaganda em cima. Até então os carros ou eram movidos a álcool ou a gasolina. Não sei se alguém já chegou a ver, galera, mas o carro movido a álcool, o motor demora muito mais para aquecer, né? Então, mano, nossa, dia de inverno, o carro demorava para ligar. Eu tinha um colega que morava na República comigo que tinha um carro movido só a álcool. Nossa, ele acordava, aí ele ligava o carro. Aí ele ia escovar os dentes, tomar banho, tomar café, trocava uma ideia com a gente. Aí que ele ia sair com o carro, né? Então era uma outra realidade. Você tinha um carro movido só a gasolina ou só a álcool. Hoje em dia você pode escolher aí, né? O que é positivo. E nós temos também o biodiesel. Biodiesel, gente, que ele é feito de sementes oleaginosas, como girassol, como a soja, por exemplo. E a partir do óleo dessas sementes, né, que pode se cozinhar, por exemplo, pode-se gerar um óleo para mover aí motores como de um ônibus e tudo mais. Tudo bem? E claro aí, né, isso tudo nos permite fazer piadinhas como essa, né, álcool deste lado e álcool do outro lado, entenderam? Eu sei, muito ruim, tudo bem? E claro, lembrando aí que as pessoas de humanas, né, galera, que infelizmente consomem os produtos e tal, elas têm dificuldades com exatas, né? Eu me sinto muito contemplado com essa imagem aí, né? Tipo, então você tem 11x igual a π. Aí você corta os iguais e sobra que x é igual a tiozinho aí. Faz sentido, né? Para quem é de humanos, isso faz sentido, né? E então dificulta ter que fazer essas contas de, e o etanol 75% da gasolina e tudo mais. Mas enfim. E para a gente acabar, galera, as mais alternativas mesmo, né? Ainda muito pouco utilizadas no mundo, né? Que é energia eólica, solar, a das marés e tal. Essas energias, galera, têm uma série de vantagens. Elas são muito eficientes, então elas produzem bastante com pouco, vamos dizer assim. Elas são todas renováveis, né? Ou inesgotáveis, vamos dizer assim. Não contribuem para o efeito estufa, não liberam qualquer gás e são inovadoras, né, galera? É a tecnologia do futuro que não deveria mais ser do futuro, que já deveria ser atual, né? Perguntaram aqui, peraí, quantas vezes dá para tirar 10 de 100? Deixa eu pensar aqui. 10, acho, né? Você tira 10. Uma só, porque depois você está tirando 10 de 90. É verdade. E de 91 e de 81, né? Faz sentido, faz sentido. Isso nem é tanta matemática assim, é mais lógica, né? Mas eu, para variar, meio
Meio lentinho como eu sou, né? Ainda mais de manhã. É. Então essas energias, né, gente, são inovadoras. Elas têm aí uma tecnologia nova, uma tecnologia moderna, que tem que ser incentivado. Até porque você pode encontrar algumas pessoas falando, galera, que a energia eólica é mais cara, energia solar é mais cara. É, sim e não. Como assim? Algumas fontes de energia, gente, como o carvão, por exemplo, ou o petróleo, estão sendo usadas há séculos já. Então, elas já estão muito difundidas no mundo. A tecnologia já é muito utilizada e por isso fica mais barato. Agora, a energia solar, por exemplo, como ela é bem recente na história da humanidade, ela ainda é mais cara. Ela precisa de mais investimentos, de materiais que sejam mais baratas, de empresas que façam mais esses produtos, de pessoas comprando e vendendo mais, para baratear seus custos. Elas precisam de um interesse maior para que realmente, de fato, elas fiquem mais baratas, né? Então, são mais caras, de certa maneira, pela utilização que se tem das mais tradicionais e das alternativas. Mas, se elas forem mais utilizadas, elas vão baratear. Além do que, né, galera? Por exemplo, energia solar é caro. É, mas se você instala energia solar na sua casa, por exemplo, tudo bem. É um investimento elevado? É. Mas você nunca mais vai ter que pagar, ou quase nunca vai, conta de energia elétrica na sua vida. Então, se você tiver uma grana para investir nisso, é um investimento que ele vai se pagar no futuro. Para nem entrar nos pontos positivos do meio ambiente, por exemplo, né? Então, vale a pena o investimento? Com toda certeza. A energia solar, por exemplo, galera, tem a vantagem que você não precisa construir uma nova área. Você pode aproveitar já os prédios, as construções. Vamos pensar no nosso colégio, por exemplo. Imagina se todos os blocos de aula, todas as construções, tivessem placas solares em cima. Daria para o colégio se autoalimentar, né, ter toda a energia elétrica e ainda, de repente, retornar um pouco para a corrente de energia, para o sistema de energia de Rio Claro, por exemplo. Assim como uma pessoa de uma casa e por aí vai. Então, tem um potencial enorme a se crescer com base nisso. Mas tem desvantagens aí. Quais são as vantagens da eólica, por exemplo, a energia movida ao vento? Primeiro é óbvio, né, galera? Ela depende do clima. Então, lugares que não ventam muito ou quando não está ventando, ela não vai produzir energia. Fato. É uma coisa que a energia nuclear, por exemplo, a energia do carvão não tem isso. Você pega lá o urânio, quebra, gerou. Pega o carvão, queimou, gerou. Faz. Isso é verdade. Outra coisa, gente, é a dificuldade no armazenamento, que foi possivelmente uma coisa que a Dilma, uns anos atrás, tentou falar, mas aí virou meme, aquela coisa toda, que ela falou de estocar vento. Na real, galera, o que acontece é que a energia que vem do vento e transformada em energia elétrica, ela realmente tem que ser, de fato, diretamente levada para as estações de energia, para os sistemas elétricos, para os cabeamentos, porque ela não pode ficar armazenada, não tem um gerador para abastecer ela, vamos dizer assim. Então vamos pensar, um lugar que estiver ventando muito, 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 e todo o sistema de energia estiver já saturado, todo mundo já está utilizando o máximo de energia, pode criar aí uma grande saturação do sistema e gerar aí problemas, panes elétricas, por exemplo. Tudo bem? Então esse é o problema. Além do que a galera fala que tem poluição sonora, eu não acho. Eu acho até bonitinho, na real. Eu acho bem legal, não sei quem já viu, vou mostrar a foto daqui a pouco. Acho bem legal. E fala de poluição visual, né? E poluição sonora, do barulho também. Mas que nem é um barulho tão elevado assim também, tá, gente? Tem alguns estudos que falam que energia eólica deixa a galera meio pirada, vamos dizer assim. Por quê? Causa uns danos psicológicos nas pessoas. Porque quem mora perto de uma energia eólica, de uma usina eólica, está sempre acostumado a ouvir o mesmo barulho. Um tipo um ventilador gigante, né, galera? Das pás girando. E aí, quando essa pessoa sai desse lugar, ela estava tão acostumada com esse barulho que quando ela fica no silêncio, ela buga. E pode gerar problemas, transtornos psiquiátricos, psicológicos e tal. Tem alguns casos relatados disso no mundo aí. Mas não é aquela coisa assim também, né, gente? Eu morei perto de uma usina eólica, eu vou ficar loucão. Também não é bem assim, né? E temos energia solar. A solar também depende do clima, afinal de contas, quando estiver de noite não vai produzir, né, obviamente. E claro, lugares em que não faz tanto sol assim,
não compensa tanto. Além disso, também se utiliza metais pesados para a fabricação das placas de energia solar. E esses metais aí têm bastantes poluentes também. Uma realidade que a gente está acostumado, galera, talvez seja da casa de alguns de vocês aí, é a energia solar para aquecimento da água, né? Acho que algumas casas de vocês devem ter isso aí, né? Aquelas placas fotovoltaicas que absorvem a energia do sol e aquecem a água do chuveiro, ou não só do chuveiro, né? Mas das torneiras e tal, o que é muito positivo, porque uma das coisas que mais gasta energia elétrica em casa é o chuveiro, né? Então você tem bastante água quente sem precisar de gastar energia elétrica. Também é um investimento que se paga. Aí que tá, hoje em dia cada vez mais tem tido não só para aquecer a água, mas como para abastecer a casa de energia elétrica. Mesma coisa, é um investimento, é caro, mas eventualmente ele se paga. Beleza? E nós temos a energia geotermal, da energia interna da Terra e também das marés. Tudo bem? A energia eólica, galera, ela nos permite fazer piadinhas como essa, com vento, sem vento, entenderam? Entenderam? Péssimo, eu sei que eu sou um péssimo piadista hoje, mas energias tem aí uma série de trocadilhos que dá para fazer. E vocês sabem que eu gosto de usar foto que eu tiro em viagens, né? Essa foto aqui da esquerda, gente, tá ó, um lixo, porque fui eu que tirei. Mas isso aqui no fundo, eu prometo, tá? São parques eólicos, tá? São turbinas eólicas. Lá no fundo, lá no Rio Grande do Sul. Mas aí eu peguei uma foto da internet para ficar mais claro para vocês aí como funciona uma energia eólica. Mas eu juro que essa foto da esquerda foi eu que tirei. Por isso que ela tá um lixo, tá, gente? Mas é verdade. Eu vi já um dia. E eu, como fotógrafo, sou um excelente geógrafo. E aí nós temos então as mais alternativas, né, galera? A solar, por exemplo, numa cidade, a gente consegue aproveitar as construções. Mas num deserto, por exemplo, galera, como nesse caso a maior usina solar do mundo, no Saara, gente, é deserto, não tem nada lá. Vamos instalar um monte de placas, por exemplo, e gerar energia limpa para a galera. No Brasil também, ó, onde que vai ter maior potencial de energia solar? No Nordeste, que faz um sol desgraçado e chove pouco. Então a maior usina solar do Brasil está lá no Piauí, por exemplo. Aí nós temos a energia das marés, que aproveita o movimento das ondas para gerar energia elétrica, completamente renovável, completamente com pouquíssimos impactos, mas praticamente não utilizada no Brasil e no mundo, tá, gente? E a energia geotermal, nas áreas de contato das placas tectônicas, onde tem terremotos, vulcões e os chamados geysers, né? Aquele vapor d'água que sai da Terra. Esse vapor pode ser utilizado para gerar energia também, como no caso da Islândia, um país vulcânico que utiliza sua fonte quase geotermal. O problema, galera, é esse. E a Islândia utiliza toda a sua energia geotermal. A Holanda e a Dinamarca toda eólica. Mas são países pequenos, gente, com poucas populações, tudo bem? Enquanto a gente está falando disso, a China, a Índia, o Brasil, os Estados Unidos ainda estão queimando carvão, petróleo, construindo hidrelétricas que alagam áreas gigantescas. Então a gente ainda tem muito a se evoluir em termos de fontes de energia. Tudo bem, gente? Dúvidas? Com isso, a gente acabou o tema de fonte de energia, então. E a apostila 19 de vocês, galera, tem 3 temas. Fonte de energia, que já foi, transportes, que é muito rapidinho, e comércio, que já junta com a apostila 20. Transportes, ela é muito rapidinho e muito facinho. Eu só vou começar uma coisinha hoje, 2 minutinhos, só para começar, para falar que eu falei. Aí, semana que vem, em uma aula, a gente já encerra transportes. E aí já entramos praticamente na apostila 20, o que é muito bom. Então, tipo, pelo menos a gente chegou perto do final aí. Tema do vírus letal encontrado na Bolívia pode ser transmitido entre humanos. Aí é mal, hein? Chega de vírus, né? É 2020, né, gente? Para variar, 2020, sendo 2020 aí. Então, galera, entrando talvez no nosso último tema bem importante do ano aí, o de transportes, da infraestrutura de transportes. Só começando bem hoje, bem rapidinho, com alguns conceitos básicos, bem rapidinho, de fato.
Vou falar só praticamente de O um. cara foi de 12. Oi? Foi a. Quê? Querem guardar? O cara tá de Alp. Ô, João, você tá jogando e tá comigo ligado, mano. Ruxa B aí, vai. Faz o favor, pelo menos, de ganhar o jogo, né? É o mínimo que você pode fazer aí, né? Mínimo. Olha o cara. Então, fala que ruxa B é ruxar, é brincadeira. E aí, ai meu Deus do céu. Lamentável, né, gente? O que dizer, o que dizer? Minimamente. Não, e o cara acorda, que horas são? 9h30 da manhã pra jogar o jogo aí, né? Gostei da disposição aí, né? Tá bom. Tá ótimo, tá excelente. É, mas. Ignora. Ai, ai, ai. Será que se eu mandar mensagem no privado ele ouve? Que fase, que fase. Eu tenho como mutar ele, acho. Não tenho? Deixa eu ver aqui, peraí. Ahá! Pronto. Me senti mal poderoso agora. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz isso esse ano, se pá, gente. Ah, não, eu fiz com um aluno do sexto do Qualquer de Meia, é verdade, mas faz muito tempo já. E a pessoa que da hora se fosse isso na aula presencial? Ia ser muito louco. Né? Mas aí também ia ser meio ditatorial. Não gosto muito também. Bom, gente, só falar de uma coisinha bem rapidinho. Quando a gente fala de transporte, a gente pensa sempre em circulação, tudo bem? A única coisa que eu queria falar para vocês hoje é que nós temos, então, os fixos, que são as infraestruturas. As cidades, os portos, os aeroportos, as fazendas, tudo que está instalado no território, eles são interligados por fluxos, como esse mapa mostra, por exemplo, de comércio, de comunicação, de transporte. Então, quando eu pego um ônibus de Rio Claro para Limeira, por exemplo, eu estou saindo de um fixo, indo para outro, através de um fluxo. Quando eu mando um WhatsApp para alguém nos Estados Unidos, é eu um fixo mandando um fluxo para outra pessoa. Então, qual que é a ideia, galera? Os pontos do território são interligados por fluxos. Um deles é o transporte, mas aí semana que vem a gente conversa um pouquinho melhor. Energia elétrica, por exemplo, galera, também é outro. Então, a energia que vem lá de Itaipu, ela é um fluxo. Ela é ligada de um fixo, que é a hidrelétrica, até a sua casa aí, outro fixo. Tudo bem? Então, os pontos no território são interligados por fluxos em rede. Mas semana que vem a gente conversa um pouquinho melhor, que agora eu quero saber se o João conseguiu desarmar a bomba. Cadê ele aqui? William, já saiu da sala? Saiu? Saiu. Enfim.